Continuação da lição 7 do livro Fundamentos da Fé Cristã, volume 1, O Plano de Deus 2, parte B. Chegamos ao terceiro dia da criação. Separação entre as águas e a porção seca. Morte versus ressurreição. Em Gênesis 1, de 9 a 11, temos a terceira separação, entre as águas e a porção seca. Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas, mares. E viu Deus que isso era bom. O mar é uma representação da morte, e a terra representa a ressurreição. Assim como Cristo ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, a terra surgiu dos mares ao terceiro dia. Assim como, sem haver a porção seca, não há possibilidade de haver vida, igualmente, sem a ressurreição de Cristo, não podemos receber a vida de Deus. Essa é a terceira separação que deve haver em nossa vida, entre a morte e a ressurreição. Porém, essa separação é mais sutil, não tão fácil de ser percebida. Algumas coisas em nossa vida não são necessariamente das trevas pecaminosas, nem terrenas ou mundanas, mas podem não ser da ressurreição. Isto é, o resultado é morte espiritual e não vida. Às vezes fazemos certos comentários acerca de alguns irmãos que não são pecaminosos nem mundanos, mas acabam nos deixando mortos por dentro, inativos, amortecidos quanto ao Senhor e às coisas espirituais. Esses comentários podem ser até verdadeiros, porém nos matam e matam também quem nos ouve. Por isso precisamos da terceira separação em nossa vida, da morte para a ressurreição. Em Gênesis capítulo 1, do verso 11 ao 13, temos o resultado da terceira separação. A terra produziu relva, ervas e árvores frutíferas, a vida vegetal. Embora a vida vegetal seja uma vida mais elementar, ela é muitíssimo importante para o ciclo da vida, pois serve de alimento. Sem essa vida, a vida animal e a vida humana não conseguem sobreviver. A terra é o lugar da produção de vida. É nela que crescem as plantas e vivem os animais e os homens. Em nossa experiência, o que pensamos, falamos e fazemos, além de não ser pecaminosos ou mundanos, devem alimentar os outros. Veja esse registro em Efésios 4:29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente, a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Muitas vezes falamos coisas que não são pecaminosas, mas também não edificam. Porém, conforme a vida divina cresce em nós, fazemos tudo para dispensar graça quando falamos. Tópico: quarto dia, separação entre o dia e a noite, necessários para o crescimento e a propagação da vida. A quarta separação está em Gênesis capítulo 1, verso 14 e 15, que é a separação entre o dia e a noite. Abre aspas. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra, e assim se fez. Fecha aspas. Embora o Senhor tenha criado a luz no primeiro dia, essa luz era ainda genérica, difusa e não tão intensa. Os luzeiros do quarto dia são diferentes, são específicos, intensos e cada um tem a sua função. O que temos aqui no quarto dia é também uma separação. A separação do quarto dia vai além de luz e trevas. É algo mais concreto, mais substancial. É a separação entre dia e noite. Veja esse exemplo. Um novo convertido pode se dar conta que roubar é pecado e desagrada a Deus.
Porém, talvez relacione apenas a grandes roubos, como um assalto à mão armada ou roubos de grandes valores ou bens. Ele não se dá conta que levar um clipe ou uma caneta do escritório para casa também é tomar para si algo que não lhe pertence. O mesmo vale quanto a receber um troco a mais e não devolver, e por aí vai. Essa é a luz do quarto dia. É algo mais específico do que um conceito genérico de não roubar. Conforme crescemos na vida divina, a luz do quarto dia torna-se mais intensa e nos mostra coisas em nós que não agradam a Deus nem o expressam. Tópico: Cristo, a Igreja e os Santos. Esses luzeiros são para sinais, estações, dias e anos. Esse é o ciclo necessário para que a vida cresça e se propague. O Sol determina o ano. Nosso ano é solar, com primavera, verão, outono e inverno. Nesse ano temos o tempo de plantar e de semear. A Lua influencia as marés e as estrelas servem de guia para os viajantes. Embora distantes da Terra, os luzeiros exercem grande influência diretamente em nossa vida. Os luzeiros também são símbolos espirituais. O Sol representa Cristo. Em Malaquias 4:2, Cristo é profetizado como o Sol da Justiça, que traz salvação em suas asas. O Sol tem luz própria, ilumina e gera calor. Não haveria vida na Terra sem o Sol. Além disso, o Sol determina as estações do ano de acordo com o movimento da Terra ao redor dele. Em nossa vida espiritual, dependendo de nossa posição em relação a Cristo, muitas vezes passamos por várias estações espirituais. Em alguns momentos estamos no verão, queimando em nosso coração pelo Senhor e seu propósito. Já em outros momentos estamos no inverno, quando não estamos muito fervorosos no espírito. Mas esse período não dura o tempo todo. Conforme o tempo passa e o Senhor trabalha em nós, voltamos a arder em nosso coração para com o Senhor e o seu propósito. Nossa experiência espiritual nem sempre é constante, mas podemos ter a confiança de que o Sol da Justiça está lá, firme e constante. Nós mudamos, mas ele não. A Lua prefigura a Igreja. Ela não tem luz própria, mas reflete a luz do Sol. De igual modo, a Igreja não tem luz própria, mas reflete a luz de Cristo. A Lua tem fases e podemos dizer que a Igreja também. Por vezes, a Igreja está muito bem espiritualmente e reflete bem a luz de Cristo. Em outras ocasiões, ela está na fase minguante ou nova e sua luz espiritual não é tão intensa assim. Porém, não devemos ficar desanimados quando a Igreja está nessa fase. Logo virá a fase cheia novamente, e a Igreja voltará a expressar Cristo com intensidade. Além do Sol e da Lua, temos as estrelas. Nas noites de lua cheia, mal podemos ver as estrelas. Quando, porém, a Lua está na fase nova, as estrelas é que brilham. Do mesmo modo, quando a Igreja está bem e expressa Cristo coletivamente, mal vemos a ação dos santos individualmente. Contudo, quando a Igreja como um todo não está muito brilhante, é o momento de os santos individualmente expressarem o Senhor. Na conclusão do trecho bíblico referente ao quarto dia, lemos que o Senhor colocou os luzeiros no firmamento dos céus para alumiarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas. E isso era bom. Houve tarde e manhã, o quarto dia. Gênesis 1, 17-19. Tópico: Quinto e sexto dia. A vida animal em todos os seus níveis. Em Gênesis capítulo 1, do verso 20 ao 23, lemos: Disse também Deus: Povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sob o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas, segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. A partir do quinto dia, Deus começou a criar os seres viventes.
Entre eles vemos uma gradação de vida, desde a vida biológica mais simples até a mais elevada. Sem dúvida, a vida dos peixes e dos animais que rastejam é a mais simples entre os animais, e seus instintos são os mais básicos. Depois temos as aves com certa gradação de vida. O instinto das aves não é tão elementar quanto o dos peixes. Algumas aves até podem ser adestradas. A seguir temos os répteis, os animais selvagens e os domésticos, cuja vida é mais elevada do que a das aves e dos peixes. O objetivo de Deus em criar todos os animais era de fazer a vida se multiplicar sobre a terra. Essa foi a criação do quinto dia. Os versículos 24 e 25 relatam a parte inicial da criação do sexto dia, dando continuidade à criação dos animais. Abre aspas, disse também Deus, produza a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra conforme a sua espécie. Fecha aspas. Assim como houve gradação na vida vegetal, começando pela vida mais elementar, a relva, passando pela vida intermediária, as ervas, e chegando à vida mais elevada, as árvores frutíferas, a vida animal também teve gradação. Deus começou pela vida mais simples, os peixes, e concluiu com a vida animal mais elevada, os animais domésticos. Todo esse trecho de Gênesis capítulo 1 mostra que esse é um relato de vida, e não um tratado biológico, geológico, botânico ou físico da criação divina. A intenção de Deus, ao nos dar esse relato, é que vejamos como Ele é um Deus vivo e o resultado de sua criação é vida. Deus abençoe a todos e até a próxima lição. Jesus é o nosso Senhor.